Leandrinho. Fala, Gabrielinha. E você tava com saudade do Platitude? Nossa, muito. Silêncio! Eles ficam perdendo. Ai, por favor, façam 2 episódios por semana. Você aguentaria me encontrar mais que você me encontra? 2 vezes eu aguento na minha idade, mas uma terceira é quase impossível. Fez barulho. Meu Deus do céu, essa semana a gente se encontrou todo dia. Todo dia. Gente, eu tô exausta, eu não aguento mais ver você. Eu também, mas eu tô disfarçando melhor do que você. A gente gosta de fazer e as pessoas gostam muito. Podemos? Somos 2 pessoas ocupadas, mas assim, é muito difícil eu conseguir, nem que a gente um dia tenha que gravar domingo de manhã. Não, eu acho que a gente podia fazer isso. E é a única coisa que a gente precisa no Platitudes, né? Eu, você e uma mesa. E uma mesa. Trabalharás 6 dias e no 7º gravarás, diz o Senhor teu Deus. Uma outra câmera, uma outra luz. Uma maquiagenzinha, um pó na testa. A pedido dos Platilovers, nós estamos aqui para começar mais uma temporada de Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Escuta, mas o que eu tô fazendo aqui? Você me chamou para almoçar, eu chego, tá cheia de câmera. Ao redor de uma mesa, Gabriela, ocorrem encontros e trabalho. Nós vamos ter que trabalhar comendo. Como é que a gente vai falar comendo? Você vai escutar, eu sei que é um exercício. Você vai me escutar. Pelo menos ele me convidou para almoçar no Outback, porque aí eu fico mais feliz. Acho que você soube que eu estava cansada de te encontrar, me chamou para ver o Outback para eu ficar mais feliz. E por que o Outback, Carnal? Você gosta do Outback? Bem, eu gosto da cultura australiana, eu gosto da natureza da Austrália, sei que você já foi, eu nunca fui. Mas eu tenho uma memória muito boa. Em São Paulo, já nesse nosso século XXI, minha mãe veio e experimentou pela primeira vez o Outback. Para ela, tinham 2 coisas que chamavam muita atenção dela. Primeiro, o pão australiano do Outback, escuro, lembra os pães alemães. Minha mãe adorava pão de centeio. Olha, e por falar no pão, isso é magia. Afasta a faca da Gabriela. Não, aqui, sabe por quê? Cuidado, criança com faca. E quem vai? Isso. O que? A cebola da minha mãe. A cebola, que ótimo. Você sabe o que ela adorava? Esse pão escuro, Gabriela, lembra pão alemão. Esse Schwarzbrot. E essa cebola, ela ficava olhando como é que se faz. Ela era cozinheira. E eu disse, não, mas é uma cebola australiana raríssima, vem do interior da Austrália, Outback, do interior. E ela tentou reproduzir em casa várias vezes, não ficou tão boa quanto o Outback. Mas é assim, é quase que uma flor que você vai despetalando. Não come também, senão as 2 vão falar de boca cheia. Não, eu tô só mudando, não se preocupe, eu tenho muito timing. Eu jamais falaria de boca cheia. Então, por que estamos aqui? O Outback nos convidou para sentar à mesa e falar sobre o quê? Sobre o que acontece ao redor de uma mesa. Muita coisa, né? Porque são 2 coisas que a gente gosta muito, de falar e de mesa. Olha, não dá o timing dela. Eu vou afastar, porque aí assim... Gente, deixa eu comer. Gabriela é gulosa. O timing da mesa. A mesa é muito importante, gente. Vocês já pensaram que todas as regras de etiqueta que a gente fala, quase sempre sobre a mesa, não falar de boca cheia, vírgula, Gabriela, não, cuidado com os talheres, cuidado com os cotovelos sobre a mesa, Leandro? Eu ponho. Exato. As regras de etiqueta são porque a mesa é o lugar da sociabilidade por excelência. A mesa é o lugar que a gente conhece as pessoas, é o que mais nos revela, é a mesa. Eu sei se você é generosa ou não, educada ou não, ao redor de uma mesa. Tipo você quando se frustrou que eu peguei a sua cebola. Por exemplo, e não briguei, não gritei, porque eu sou uma pessoa muito educada. Mas eu gosto quando você fala da mesa como esse lugar de compartilhamento. E aí, enfim, pensar inclusive nos pratos que são servidos para a gente compartilhar, então comer junto. E no quanto isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, como seres que dependem desse tipo de convívio. Eu agora com a Ava, que é pequenininha, a gente sabe o quanto que as refeições com ela são fundamentais para o desenvolvimento dela. Ela sentar com a gente, conversar naquele momento com a família inteira, aprender a comer observando a gente comendo. Então, quando você fala de regra de etiqueta, a gente consegue entender muito de uma família quando a gente observa o comportamento à mesa, que vai ser igual o de todo mundo. Porque são regras aprendidas e ideias aprendidas
a partir da interação e não necessariamente da vocalização de um comando, entende? Perfeito. E cria, Gabriela, memórias, não? Eu cito sempre Jesus na Santa Ceia, Platão no banquete. Eu cito todas as nossas memórias de infância, são memórias de pratos, memórias de sabores. A gente chama de sinestesia, quando um cheiro evoca uma memória, quando uma cor evoca uma outra lembrança. As Madeleines do Proust, né? Que ele lembra de Tournai pelas Madeleines e chá de tilhas. Nós, ao redor de uma mesa, vivemos. Minhas melhores memórias são de família ao redor de mesa, o bacalhau da Sexta-feira Santa no Rio Grande do Sul, e a minha mãe, como boa cozinheira que ela era, não uma chefe, não alguém que experimentasse coisas exóticas, ela fazia as coisas que a gente estava acostumado muito bem. Ela chegava, ela começava a decifrar. Essa cebola não foi cortada embaixo, ela deve ter sido colocada na água para enxar. De fato, ela vai na água por um tempo para hidratar. Ela ficava decifrando um prato e tentava reproduzir. Pão escuro feito em casa é o pão da minha infância. Pão feito no forno a lenha, minha avó fazia, minha mãe fazia. Pão feito com um fermento que existia dentro de uma bacia, sempre um pedaço na farinha, e o pão com centeio, o pão com farinhas mais fortes e integrais. A minha memória de infância é uma memória de cozinha. Então, voltar ao Outback é também voltar a uma memória muito afetiva com a minha mãe. Ela adorava esse lugar, de fato, minha irmã, meu cunhado também, que estavam juntos. E voltar a esta ideia de alegria ao redor de pratos. Além da beleza, isso aqui para mim é uma flor, não? Isso aqui é uma flor de cebola, que eu adoro cebola. Certamente ele tiraria uma foto do prato e postaria no Instagram. Aliás, a foto da comida no Instagram virou um outro jeito. Excelente ideia. Virou um outro jeito. Muito bom, muito bom. Eu comi sem tirar. Essa é uma discussão um pouquinho, gente. Reconstitui, pronto. É cringe isso, viu? É totalmente. É cringe. Totalmente. Eu sou cringíssimo. É antigo. Mas lá em casa, quando a gente foi fazer a reforma, Carnal, a gente decidiu fazer um escritório. Com a ilusão de que nós faríamos alguma coisa no escritório, cada um sentado numa cadeira, dispostas assim, uma ao lado da outra, viradas para a tela. Vai falando. Para a tela, e eu que sou gulosa, para a tela do computador. E quando a gente estava fazendo a obra, a gente já antecipou que não adiantaria nada, que a gente precisaria de uma mesa. Porque é muito interessante como esse espaço do convívio na mesa, ele faz com que a gente, por estar mais à vontade, com que a gente consiga desenvolver melhor as ideias. Então, todas as minhas reuniões profissionais, tudo que eu faço, mesmo que eu esteja fazendo uma reunião virtual, que hoje é a regra, e aliás a gente pode falar do prejuízo causado por essa regra, que é a gente não sentar mais em mesas reais e se contentar com as mesas virtuais, mas enfim, todas essas reuniões a gente faz numa mesa redonda que eu coloquei numa sala ao lado do escritório. E muitas vezes, ainda que eu tenha dito que o espaço, o andar de baixo da minha casa seria um andar mais pessoal, menos de trabalho, a gente trabalha em casa, mas é bom separar os espaços, separar as mesas, né? Uma mesa para uma coisa, outra mesa para outra. É comum que a gente acabe sentando ali e comendo alguma coisa, a gente desenvolva melhor as nossas reuniões de trabalho. Então, eu gosto de pensar nesse poder mesmo, numa criação, num elo de intimidade que é criado a partir desse espaço privilegiado que é a mesa. É diferente você sentar em duas poltronas, é diferente você sentar à mesa com alguém. O sentar à mesa com alguém cria uma proximidade que você não verifica em outros ambientes. E a gente pode falar, inclusive, das mesas nas quais a gente não senta, das mesas nas quais a gente não senta porque não deixam que a gente sente, das mesas nas quais a gente não senta porque a gente sente que não pode pertencer àquele espaço. Uhum. E o grande desafio, especialmente um desafio social para todos nós, é quando você senta em um ambiente à mesa que você tenha que agir mais teatralmente. Sim, Por isso que é muito importante essa naturalidade. Houve um historiador, pronto, peguei antes dela, porque senão ela avança. Aqui, houve um historiador que estudou todos os dias em que houve manifestações na Revolução Francesa, como 14 de julho, como as jornadas de outubro. Todos esses dias coincidem com uma alta do preço do pão, que é o alimento mais básico da Idade Moderna. O pão, ao contrário de hoje, que a gente come pão em alguns momentos, os franceses até hoje comem pão sempre.
no almoço, no jantar, no café da manhã, o pão está sempre presente. A Revolução Francesa é uma busca do pão. E essa questão da alimentação, ela tem um dado afetivo, tem um dado econômico, tem um dado social e tem um dado de ideias. Vejam, os gregos e os romanos não tinham mesa para comer. Eles se inclinavam, os homens se inclinam em um triclínio e comem semi-deitados. Comer à noite faz com que as camas sejam pequenas para você ficar, para não ter refluxo, congestão. Então as mesas, as camas, por exemplo, século XVII, XVIII, parecem muito pequenas. Na verdade, eles são para evitar o fato de que as refeições noturnas são muito pesadas. Não? E todas essas questões envolvem uma concepção de como você imagina que deva ser o hábito da mesa, as regras de jejum, os alimentos tabu. Nem todo mundo, por exemplo, é um católico ou um cristão praticante, mas chega a Sexta-feira Santa, as pessoas evitam carne vermelha. Algumas churrascarias fecham, inclusive na Sexta-feira Santa. Mas nem todo mundo é religioso, mas segue ainda essa não. Eu que adoro bacalhau e adoro peixe, no Sul só tinha bacalhau na Sexta-feira Santa. Mesmo as famílias ricas, não é? São Paulo tem mais presença portuguesa, bacalhau é presente no Natal, em outra lá não, era só Sexta-feira Santa. E era uma festa, e eu não entendia por que é que no dia da morte de Jesus e de luta a gente comia tão bem e com tanta festa. Eu falei da função simbólica da mesa e acho que eu quero conectar com a ideia da etiqueta que você trouxe. A grande maioria das regras de etiqueta é estabelecida nesse espaço. A maioria é estabelecida nesse espaço. E aí, existe uma compreensão da etiqueta que eu considero mais adequada, que é como fazer o outro se sentir bem, se sentir pertencente. Mas existe uma vivência da regra de etiqueta que é muito diferente disso. Que é uma vivência de uma regra que existe ali para separar os que a conhecem e os que não a conhecem. Algumas vezes, aqui no Platitudes falei uma vez dessa história do preconceito de classe e de como a gente se sente não pertencente em alguns ambientes, mesmo que nós estejamos lá, ou seja, nós acessamos esse lugar fisicamente, mas a nossa cabeça continua achando que aquele não é o nosso espaço, portanto que aquela não é a nossa mesa. E isso pode se materializar, essa sensação, a partir de algo simples como em que mão eu seguro a faca. Porque a faca, vou usar a faca aqui, a faca quando a gente senta à mesa, ela tá do lado direito. Esquerdo, ela tá do lado direito. O que significa que nós deveríamos comer com o garfo na mão esquerda. Sim. Faz sentido. Eu corto e como com a mão esquerda. Quando você tem que colocar assim, pegar um pedaço de carne, fica fácil. Mas eu não consigo comer arroz com a mão esquerda. Eu não fui treinada para comer com a mão esquerda. E muitas vezes eu me percebi sendo a única pessoa na mesa que comia trocando os talheres, cruzando os talheres, o que a gente não pode fazer. Você nunca me disse que isso. Eu troco, eu cruzo os talheres. Meu Deus, e eu te considerava uma amiga próxima. Olha só. E aí qual é o recado? E é fundamental que você tenha feito essa brincadeira. Ainda assim eu sento na mesa. Ainda que todos aqueles símbolos me digam que aquele não é o meu espaço, eu ocupo aquele espaço. E não, obviamente, na minha cabeça me gera algum tipo de constrangimento, eu sei que eu não fui feita, criada, convencida de que aquele espaço era o meu. Eu percebo que o símbolo de comportamento me exclui daquilo, mas ainda assim eu ocupo esse espaço e eu considero que é fundamental falar sobre esse peso simbólico das mesas nas quais a gente acredita que não pode sentar e senta mesmo assim, porque sentar nos espaços que não são os nossos, nas mesas que não foram feitas para nós, é o início de uma revolução. Você falou do preço do pão como um fator que contribui decisivamente para a Revolução Francesa. Muitas vezes as pessoas acham que são só as ideias, mas as ideias elas também são aceleradas ou implementadas a partir de uma vivência material, como o preço do pão. Então, quando você senta numa mesa que não é a sua mesa, você está começando uma revolução no sentido de viabilizar que outras pessoas que cruzam os talheres ocupem aquele espaço. E eu acho que tem aí uma mensagem importante que é o de sentar à mesa
ainda que você não tenha sido convidado para sentar naquela mesa simbolicamente. Porque às vezes a gente espera o convite. E na nossa vida, as coisas mais importantes, mais significativas, eu acho que acontecem quando você supera essa necessidade de ser convidado. Essa necessidade de que alguém te diga, venha, ocupe esse lugar, te puxe, te pegue pela mão, porque isso não vai acontecer. Principalmente se você vem de uma realidade que não é de pertencimento por tradição e por herança. E aqui eu não estou falando só tradição e herança de dinheiro, não. Estou falando em vários sentidos. Você, enfim, não precisa ter dinheiro para ser considerado uma pessoa que é natural naquele ambiente. Mas muita gente deixa de fazer coisas significativas e de viver os seus sonhos, os seus anseios, os seus projetos, porque espera que alguém convide, que pegue pela mão, que diga, venha sentar na nossa mesa. E as coisas mais relevantes que eu fiz na minha vida foi sentando numa mesa que não era para mim. Sentando numa mesa para a qual eu não fui convidada, sentando numa mesa na qual eu me senti desconfortável, porque eu tinha absoluta noção de que aquele não era o meu ambiente, mas eu decidi ficar mesmo assim. Então a gente está falando sobre coisas que acontecem ao redor de uma mesa e eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva muito importante. Ocupar os espaços não nas mesas que já são designadas a você, ocupar os espaços nas mesas em que você quer ocupar um espaço, ainda que haja resistência. Gabriela, você tocou em vários pontos do que significa etiqueta. Dá licença, tá? A etiqueta é a cebola para longe, sabe? Tchau, cebola. Que pena. Você tocou num ponto muito importante. A etiqueta foi criada para separar. Sim. Quando a etiqueta é estudada por Norberto Elias ou por Renato Janine Ribeiro, o livro clássico de Baltasar Castiglione Cortesão, ela quer dizer quem é quem. Porque a etiqueta é um código de pertencimento. Então, se eu sei qual a mão certa e qual a atitude correta, se eu aprendi essas coisas naturalmente, eu pertenço a algum lugar. E você disse da importância de romper esses pertencimentos pétreos. Muito importante. Mas a principal regra da etiqueta você também tocou. Só falta dizer um nome. Etiqueta é a pequena ética. E a única regra de ouro da etiqueta à mesa é não constranger outra pessoa. Quem você recebe na sua casa, se a pessoa come com a mão, se põe o guardanapo no colo, isso é irrelevante. Isso é frescura de classe média em ascensão. O que é relevante é se você deixa seu convidado à vontade. Esse convidado à vontade significa que o mais importante é o acolhimento, porque a mesa é também uma comemoração. Eu e a Gabriela temos uma intimidade, essa semana um pouco excessiva, mas temos uma intimidade de alguns anos. Então ela parte o pão com a mão e eu pego a parte dela. Partir o pão e entregar com a mão, esse gesto de Jesus na Santa Ceia, é de uma intimidade muito grande. Quando você diz não toca, olha o guardanapo, coloca aqui, é um gesto de recusa. A comemoração é comunhão. E é aquilo que as mães, em geral as mães, pelo menos a minha, ignoravam Pasteur. Minha mãe não achava que a mão dela pudesse contaminar qualquer coisa. Então ela cortava livremente e ficava colocando. Minha mãe achava que ela era asséptica. E a ideia assim, ela cortava um bife no prato dela e colocava no prato de outro filho, que ela achava que aquela parte era adequada ao outro filho. Ela não tinha essas barreiras que a gente em geral constrói com estranhos. E quando você tem intimidade com alguém, então você vai pegando o mesmo prato, vai puxando. É uma intimidade, significa eu confio em você. Eu estou celebrando a sua existência. Essa comunhão é muito boa. Por exemplo, olha como meu drink tá bom, beba. E você, isso pode ter um vírus. Você está recusando. Não é que é errado ter cuidado. Ele tirou sarro da minha cara outro dia que eu ofereci uma água pro Igor. E anunciando herpes. Foi. Mas é a intimidade. Da herpes. Exatamente. Que muita gente tem, tá? Eu não tenho dado aqui, pô, vou pesquisar quantas pessoas tem. Depois eu comer minha cebola. Mas a grande questão é a celebração da mesa, ela nos deixa felizes, porque aqui nós estamos diante, essa cebola está maravilhosa aqui no Outback, esse pão também. Mas não é só isso, não é só um prato bem feito num restaurante de qualidade. É a capacidade de comunhão. Por isso que nós gostamos tanto de comer acompanhados. Por isso que para nós, especialmente no Brasil, a ideia de comer sozinho é um pouco dolorosa. Enquanto que, por exemplo, em outros lugares do mundo, é ótimo. Eu me lembro de um restaurante que eu ia na Paulista, um estilo fast food, que havia um banquinho voltado para a parede.
Não, e eu achava aquilo, nossa, que triste você comer voltado para a parede. Mas não é triste, é uma coisa moderna de trabalho, mas é comemorativo você estar com quem você gosta, confia, e inclusive vai compartilhando comida. E a mesa, principal regra, não é o cotovelo sobre a mesa, não é a faca na mão direita, eu estou lhe percebendo, eu não vou pegar tudo para mim, eu compartilho, eu não vou invadir seu espaço, nós vamos viver uma comunhão, uma celebração. Isso é que é bonito. Por isso, as minhas melhores memórias de infância, além das viagens com a família, são as refeições. A gente rindo de alguma coisa da família, a gente rindo de um cacuete da família e assim por diante. Quando você quer celebrar com um amigo, fazer o seu amigo se sentir valorizado, ou fazer um networking importante, você convida para Você é uma refeição. Você convida para um jantar. E você se preocupa em fazer a melhor comida, o que você mais gosta, do melhor jeito. Então é um espaço de festa, né? Enfim, o Outback para mim tem uma coisa de aniversário. Comemorar aniversário. Até porque, todo mundo sabe, né, gente? A gente até imita o garçom do Outback no aniversário, porque tem todo um comportamento peculiar. E principalmente na época que eu trabalhava no escritório. Porque quando eu trabalhava no escritório, hoje em dia a minha agenda é muito mais flexível. Mas quando eu trabalhava no escritório, você tem esses momentos, o happy hour, o almoço de sexta-feira, que é mais longo. E aí sempre que tinha um aniversário, a gente comemorava de um jeito e do mesmo jeito para todo mundo, que conversa com essa história da etiqueta, enfim, de não fazer diferenciação, de deixar todo mundo na mesma página. Eu acho isso muito interessante. Mas eu queria introduzir um debate aqui, um debate atual, que tem a ver com a mesa. Quem paga a conta? Eu acho que no passado, Gabriela, você sabe, na nossa cultura machista, a ideia do homem provedor. Eu acho que este é um acordo prévio. Eu acho que isso, como os americanos fazem, com clareza, eu lhe convidei, se eu lhe convidei, eu pago. Mas eu acho que é um acordo prévio. Eu gosto daqueles garçons que colocam a conta, um homem e uma mulher, dois homens, colocam no meio e não entregam ao homem. Eu saí com a minha orientadora... Eu achei que ele ia pagar a conta. Eu saí com a minha orientadora há muito tempo e foi muito interessante. A gente ia no mesmo lugar, e eu acho que eu já contei isso aqui, e a gente sempre pedia a mesma coisa. Ela pedia uísque e eu pedia suco de laranja, porque eu ia dirigir. E o garçom sempre, toda semana, chegava com uísque e botava para mim. Uma leitura de gênero, né? Já aconteceu isso comigo. Eu pedi uísque, o Thiago pediu vinho e o garçom colocou. E aí, para ela, colocava o suco de laranja, porque a mulher não vai beber, ela não pode. E era sempre. A gente ria. Eu normalmente não bebo uísque, gosto muito de vinho, mas não bebo uísque. Então existem códigos. Mas eu acho que é importante dizer, especialmente se o dinheiro não for infinito. Porque eu acho que quando você é bilionário e sai, hoje eu pago a conta, amanhã você compra o restaurante. Mas se o dinheiro for finito, é muito importante dizer o que eu posso fazer. Agora, Gabriela está pagando a conta para mim. Exemplo hipotético. Eu também não vou pedir o prato mais caro, isso é etiqueta. Porque eu não preciso pedir uma folha de alface e uma água sem gás. Mas eu não vou pedir a lagosta com um vinho caro. Se está pagando para mim, eu vou pedir algo mediano. Esse é cuidado com o outro. E ela pode me dizer, não, eu faço questão que você experimente essa lagosta porque é muito boa nesse lugar. Mas ela tem que dizer, eu tenho que ter cuidado. Aquela coisa, já que está pagando eu vou folgar, ela é muito grosseira, porque significa se aproveitar do outro. E esta é a grande violação da etiqueta mesmo, eu me aproveitar de outra pessoa. Eu abri o Instagram do Platitudes, que a gente pediu para as pessoas fazerem umas sugestões de temas para as nossas conversas, e me chamou a atenção, tem muito, gente. Nossa. Pois é, agora eu vou ter que achar de novo a que eu falei que queria. Foi um erro ter feito isso. Não, achei, que tá no começo. Barbizinha disse assim, prazeres, comida, sexo, dinheiro. Por que eu achei isso interessante? Tem um texto do Contábil do Caligares que foi, enfim... Coitado, né? Foi terapeuta do Karnal. Analista do Karnal. Analista do Cristiano... Analista ou supervisor? Supervisor do Dunker, que a gente tá lendo no clube. Ele tem um texto muito legal falando sobre a nossa relação com prazeres, que tem tudo a ver com comida e que é muito antiga, né?
os prazeres do corpo e os prazeres da alma, como se os prazeres do corpo, a comida aí incluída, fossem menos valiosos, assim, digamos, como se o corpo fosse a parte que a gente precisa conter e a alma fosse a parte, o intelecto que a gente precisa alimentar. E o Contardo tem esse texto que eu adoro, que depois a gente pode até pensar em colocar nas redes sociais do Platitudes, que ele fala: eu vejo uma crítica contemporânea de que nós rapidamente nos desfazemos ou desviamos, silenciamos aquilo que não nos dá prazer. E eu fico me perguntando a razão dessa crítica, porque se a coisa não está boa, por que permanecer? Por que a gente vê com maus olhos a busca pelo prazer? E aí eu falei que existe uma razão antiga de ver dessa maneira negativa. E ele fala, por exemplo, você está assistindo uma série, a série não é boa, eu mudo de canal. Eu estou comendo uma comida, a comida não é boa, eu troco de comida. Eu estou num relacionamento, o relacionamento não é bom, eu troco de relacionamento. E ele está fazendo isso falando a partir dessa visão do mundo líquido do Bauman, que a gente leu no Clube do Livro também. Por que a efemeridade é vista com maus olhos? Essa efemeridade na busca pelo prazer é vista com maus olhos. Por que eu devo permanecer numa mesa, para fazer aqui uma metáfora, que não me satisfaz? E tem isso mesmo, né? De repente, é como se nós precisássemos ativamente buscar o sofrimento e não o prazer. E aí, de várias maneiras, a gente precisa trabalhar e não trabalhar porque a gente gosta, mas trabalhar como se aquilo fosse um passo de sofrimento para a gente alcançar a redenção. A gente precisa permanecer nos relacionamentos e uma evolução cultural que permite que a gente saia dos relacionamentos que a gente não gosta, sejam amorosos, sejam de amizade, é vista com maus olhos. E assim, toda essa efemeridade na busca pelo prazer. Quando a gente deveria, penso eu, dosar um pouquinho mais esse Dionísio aí, né? Pra gente buscar mais prazer na vida. A base disto que o Caligares analisa é um pouco a nossa tradição religiosa, de que valoriza o sacrifício, valoriza o jejum, entrega-se a Deus a dor, eu vou subir a escada de joelho, jamais o prazer. Se eu alcançar essa graça da cura da minha filha, eu vou cantar uma música com entusiasmo. Como se Deus gostasse da dor do sofrimento. Eu fui criado na cultura do sofrimento, é a cultura do imigrante e a cultura religiosa. Então eu diria o seguinte, o prato não está tão bom, eu vou rejeitá-lo, bom, isso vai ser desperdício de comida. E o desperdício de comida é um erro mais grave do que o meu prazer. Então eu fui criado assim, eu tenho que lutar um pouco com isso. Mas pega aí uma outra pergunta e vamos lá. Vou tentar falar menos. Nossa, na mesa com a gente, teorias da conspiração. Eu tenho uma certa dificuldade... On time, né? Tava mastigando. Exatamente. Eu tenho uma certa dificuldade em respeitar quem é muito conspiracionista. Não? Alguém chega, mas o mundo vai acabar? Vai. Fica tranquilo. Mas dá tempo de acabar o almoço. Vai acabar sim. Você vai acabar. Tudo vai acabar. Mas o almoço tá bom. Não? Valoriza isto. Teorias da conspiração. Egocentrismo. Ninguém sabe isso que só eu sei e preciso revelar para a humanidade. É claro que a gente não diz isso se alguém tiver à mesa, né? A gente diz interessante o seu ponto de vista. Peraí, você não entra no debate? Depende. Eu entro. Depende de quem é a pessoa. Ela pode não estar preparada para o contraditório. Quê? Gente, peraí, que tem um... Que loucura. Posso ler? Porque tá uma loucura. Ó. O que para cada um de vocês é... Não vou ler. A pessoa enlouqueceu. Existe aqui um... Ai, tem uma crônica sua. Peraí. Bolsas de luxo a Labubu. Sabe o que é Labubu? É um bichinho de pelúcia que as pessoas estão pagando caro para pendurar na bolsa de luxo. Mas bolsa de luxo tem... A sua crônica no Estadão, não tem? Tem sim, que foi uma conversa nossa. Ah, sim. Olha lá. Foi. Nem ele lembra. Não, eu lembro a sua conversa sobre justiça social. Mas eu não tinha revelado que era a sua. Não, você que revelou. Eu não tinha revelado a fonte. Desculpa. Que é a seguinte reflexão sintetizando. Mas você vai gastar isso num vinho? Quanto você paga a sua funcionária? Você vai gastar isso numa bolsa? Quanto você paga a sua funcionária? Se houvesse essa proporção, a pergunta seria: quanto ganha a faxineira de um banqueiro bilionário? Ela ganha $35 mil por hora, já que existe
uma proporção, e se essa mesma faxineira trabalhar para uma pessoa de baixa classe média, ela vai ganhar R$60? Quer dizer, eu devo regular por isso? Essa é uma leitura que é um bom debate sobre justiça. Há que se pensar que o mundo deveria ter mais equilíbrio, mas a ideia de proporção entre salário e renda da pessoa é um debate rico para nós. Eu acho que vale a pena uma autoconsciência. Quando você vai contratar um prestador de serviço, você contrata a partir do valor de mercado ou você faz uma avaliação proporcional daquilo que você ganha? Existem duas concepções aí, Gabriela, de uma cultura comunitária pré-classe, de sociedades mais igualitárias, por exemplo, a camponesa ou a indígena, porque são sociedades onde a diferenciação não é naturalizada ou baseada na lei. Numa sociedade igualitária, vou dar um exemplo dos astecas que eu estudava, os povos mexicas, se um comerciante vier com grande lucro de plumas de quetzal e de jade, ele é obrigado a dar uma festa no bairro, distribuindo essa riqueza. Não é bem vista na sociedade mexica do século XV, por exemplo, que alguém fique muito rico. Ele tem que dividir essa noção. Isso acontece em várias comunidades. Nós naturalizamos, por exemplo, a diferença social e baseamos na lei o direito que Locke vê de propriedade e assim por diante. Mas é muito curioso que a mesa toda ela discute distribuição de renda, a mesa discute etiqueta e espaço do outro, a mesa discute, por exemplo, regras de gula, de abstenção e de tabu. Uma vez eu revelei a Gabriela toda a extensão da palavra gula, não é comer demais. Mas segundo os teólogos... Isso é muito legal para hoje. Os teólogos, por exemplo, dizem que se você usar condimentos caros, isso é pecado também. Os teólogos dizem... aqui, acabou, direto, ó, nós fomos numa só. Se você beliscar entre as refeições, ou seja, sem fome, apenas... Aí, se você beliscar entre as refeições, é gula. Se você cuidar muito da apresentação de um prato, você está estimulando o olhar e com isso é gula também. Se você simplesmente comer porque está servido e não porque você tem fome, isso é gula também. Não é só comer demais, é impedir que o prato seja simplesmente aquilo que ele deve ser, um alimento que tem hora marcada e não precisa ser extraordinário, porque seu objetivo não é viver para comer, mas comer para viver. Então, o inverso do que a gente está fazendo aqui. Um beijo, estamos com o nosso destino determinado. Teve uma moça que escreveu aqui, Mulheres no Mundo Corporativo, a gente tem já episódio do Platitude sobre mulheres. Vou deixar ele ler. Demorando um pouquinho, mas a gente espera. Nenhum te satisfez? Tem dezenas, mas eles não são sobre o nosso tema. Por que seu óculos não tem perna? Acabou de cair. Gente, não, lê, ele vai precisar ler um. Acabou de cair. Ok, vou ler. Suas jornadas não são nada mais paralelas. Pronto, li um. Gostou? Li um. Mas por quê? Não sei, você mandou ler um, eu li um. Né? Não, cara, não. Você tem que ler um negócio pra gente debater. Você não sabe a regra dessa mesa. Narcisismo que a mulher passa no século XXI, faculdade de 2025, término e pós-separação. Deixa eu fazer aqui eu vou usar essa mesa como divã. 1 minuto para os Platlovers. Essa é a minha sina. Ele não tem a menor ideia do que ele tem que fazer com aquele celular. E eu vou expor isso aqui, ele vai falar para mim que eu estou rompendo uma regra de etiqueta porque eu não deveria constrangê-lo à mesa. Você precisa ler um que você acha interessante para a gente fazer um comentário. É como se a pessoa estivesse na mesa com a gente e estivesse sugerindo um tema. Ok. Liz Regina. Liz Regina. Mas é um bom tema? Olá, Gabriela e Karnal. Por que a grama do vizinho é mais verde? Papos de comparação. Pronto. Porque talvez ela seja... Pode ser. Pode ser que ela seja mesmo mais verde, é uma possibilidade. E pode ser que essa pessoa esteja editando no... Não vou falar o aplicativo, esteja editando em algum lugar, algum aplicativo da internet para que ela pareça mais verde. E aí, porque você tem a consciência apenas da edição, ou seja, do que o outro mostra, eventualmente algo que não corresponde à realidade daquilo que ele vive, e de você tem a consciência do todo, você sempre vai se achar pior, porque a idealização e o recorte sempre vencem a realidade e a integralidade. Nunca a gente se revela tanto, inclusive nas nossas dores, como quando a gente compartilha comida, nossas glórias, nossas dores, nossos anseios,
a maneira como eu me comporto revela minha visão de mundo. Por isso que a mesa é tão significativa. E até eu diria que a gente tem que ter um certo cuidado à mesa, porque talvez seja a maior queda de máscaras que a gente pode fazer é comer junto com alguém. Comer e beber, então. Se você bebe, você já deve ter notado que quando você não está seguro no ambiente, quando você acha que é desafiador, é uma festa da firma, e você acha desafiador, você vai evitar beber. Eu não bebo, porque você teme perder o controle. E se você não teme perder o controle, você está mais confiando no ambiente. As coisas elas passam com mais alegria, o tempo voa. É o melhor tempo compartilhado. Esse tempo, nós já falamos no episódio, esse tempo cronos do relógio, e esse tempo de compartilhar, esse tempo que se torna ágape, esse tempo kairos, que se torna ágape, que é aquela de todas as palavras gregas para amor, é a mais sofisticada. Tempo da doação, tempo da integração, o tempo da comunhão com as pessoas. É absolutamente inesquecível. Eu queria acrescentar na nossa equação a repetição, que eu não sei se para você tem o mesmo impacto do que para mim. Eu gosto muito de repetir os lugares que eu gosto, ou os pratos que eu gosto. Eu não sou uma pessoa que vai a muitos restaurantes novos ou escolhe pratos diferentes. Eu acho que essa repetição que me traz familiaridade, o conforto do conhecido, me ajuda muito. Sabe? Ir num lugar que você já conhece, já foi, tradicional, que tem... que é um marco, uma referência. Você é de experimentar lugares novos ou de comer sempre as mesmas... Experimentar? Usando uma metáfora, não que eu compartilhe a ideia, mas eu sou muito aquariano, como a Gabriela. Eu gosto muito do novo. Quando convém. Quando convém, sim. Eu gosto muito da novidade. Então, por exemplo, se viesse quase todos os dias ao Outback, além do que eu já conheço, a costelinha, a cebola e o pão, eu experimentaria todos os itens do cardápio. Mesmo que eu goste muito dessa cebola, mesmo os meus pratos preferidos na vida, mesmo que eu goste muito de cebola, assim, eu experimentaria outras coisas, para dar chance de conhecer outras, nem que seja para depois de percorrer todo o cardápio, voltar a cebola e a costelinha. Pronto. Eu experimento coisas novas, mas eu tenho apego de comer sempre as mesmas coisas. Eu gosto muito dos hambúrgueres daqui. Bom, absolutamente compreensível. São duas personalidades, né? Eu conheço pessoas que pedem sempre a mesma coisa no mesmo restaurante. Eu tenho uma amiga que vai comigo a um restaurante e eu não preciso perguntar o que ela quer. Será sempre a mesma coisa, daqui até o juízo final. Sempre a mesma, porque eu gosto muito disto aqui. Eu digo, mas olha, tem esse prato, tem outro. Não, eu vou. As pessoas que gostam de percorrer um caminho já asfaltado, um caminho já conhecido e já mapeado, tem um tipo de personalidade. E ela não é ruim ou boa, ela é apenas um tipo de personalidade. Eu gosto muito de experimentar. Eu gosto muito. Tem até as piadas que os meus amigos sabem. Eu estava no Líbano e eu olhei no cardápio em francês suco de frutas exóticas. Eu disse, nossa, a palavra que atrai o aquariano exótico. Mentira, eu sou aquariana, eu jamais... Até que você é uma aquariana quase capricônica do início, né? Eu sou aquariano da raiz, 1º de fevereiro. Mas a aquariana do início, qual a característica? É assim, é meio ambíguo, é muito terra, Depende do seu ascendente ou da lua, aí a conversa vai longe. Escorpião em Gêmeos. Nossa Senhora, ascendente em Escorpião. Esse é um bom papo para começo de conversa numa mesa. Você sentou na mesa, perguntou qual o signo, vai, mapa astral. Mapa astral, eu sou um aquariano com ascendente em aquário. Você tá falando de mim. Quando você conversa, fala do outro. Vai. Eu falo comigo sozinho. Então, se você tem um ascendente em água, significa que seu signo solar é absolutamente aéreo e o seu ascendente é água. Escorpião é água. Nossa, característica de escorpião é água, não? Que é qual? Por exemplo, vingativo. Escorpião é vingativo. Porque a água, ela vai superfície. Longe de mim. Longe essa. Te conheço de outros carnavais. E os Gêmeos? Gêmeos é a rapidez, é ar puro por excelência. Gêmeos é a inteligência, é a rapidez verbal, inclusive. O geminiano agrada na retórica, porque o geminiano é absolutamente... Podíamos fazer um programa sobre retórica. O geminiano agrada na retórica e assim por diante.
Qual é o signo com o qual você não sentaria à mesa? Eu tenho dificuldade em sentar com pessoas totalmente materiais e pouco imaginativas. Pessoas que não acompanham a ironia, não acompanham a metáfora, não acompanham as coisas. E aí pode ser qualquer signo do Não, zodíaco. de terra. A terra é difícil. Você não gostaria de sentar comigo? Você é ar, você é aquário. Mas você falou que eu sou do Capricórnio, Cristo. Você está se contradizendo. Sim, é próprio de Em aquariano. vários de declaração. É próprio de aquariano. Eu vou pôr embaixo. Eu tenho uma questão. Eu tenho resistência com Sagitário. O que o fogo lhe perturba? Muito soltinho, não é? Muito, tô pronto pra tudo. O que você tá rindo? É minha cunhada? Eu tô imaginando Bom, que você tenha problemas tudo bem. com o Vitor. Mas porque ele é Sagitário também? Gente, mentira. Eu só falei pra gente ter assunto na mesa. Descobriu uma grande quantidade de sagitariano. Meu irmão Júnior. Júnior, um beijo pra você. Nunca te vi, sempre te amei. O Júnior é de 25 de novembro, sagitariano, é totalmente sagitário. Não, eu adoro. Falei só pra gente ter assunto. Quando você tá numa mesa e que acontece esse tipo de coisa, você falou uma coisa constrangedora, você sustenta ou diz que é piada? Eu geralmente digo que é piada, porque se a pessoa não entendeu, eu vou dizer que é piada, tô brincando. Tô brincando. Eu tô brincando, não, Sagitário é ótimo, metade cavalo, mas é uma maravilha. A mesa é quase um confessionário, porque a pressuposto da confissão é, você fala, né? E só você e um ouvido, porque essa pessoa não vai transmitir isso para ninguém, fica com ela. E a mesa é esse espaço em que eu tenho um outro, né, o meu interlocutor, mas ela é também testemunha. E a minha pergunta é, se a mesa dos seus encontros mais íntimos falasse, o que ela diria sobre você? Bom, que bom que é a mesa e não a cama, né? Mas vamos lá. Bom, se você for criativo... Exatamente, mesa, piano, não, piano é bom. Piano é bom, não pode ser muito alto, mas piano é bom. A mesa é o lugar de se soltar. Quando o cardeal Mazarino escreve o Breviário dos Políticos, ele pede para saber sobre seu inimigo, subornar quem serve à mesa. Porque esta pessoa sabe muito das conversas. Suborne os empregados do seu inimigo. Aquele que convive à mesa você solta ou pelo álcool, ou pela comida, ou pela intimidade. Então, cuidado com isso. Quando o rei Arthur decidiu, eu quero uma mesa que ninguém seja mais importante que o outro, eu vou fazer a távola redonda. Porque aí ninguém sentará à cabeceira. Jesus fala a mesma coisa. Se te convidarem, senta no lugar mais humilde, não à cabeceira, para que seu anfitrião diga, venha mais perto, e não faça o contrário. Esse é o lugar, esse não é o seu lugar. Então, desde Jesus ao rei Arthur, desde o Breviário dos Políticos do cardeal Mazarino, existe uma preocupação sobre a ordem política. Tem uma coisa que eu adoro na literatura, Châtellot de Laclos, Ligações Perigosas, em que a pérfida madame quer mostrar como ser falso à mesa. Então ela treina. Ela primeiro contrata moralistas para dizerem a ela o que ela deve falar. É um media training aqui. E aí o que ela faz? Ela olha para Gabriela, pega um garfo e espeta na perna com força e diz, você está linda. Ela quer dissociar a fala do sentimento para poder ser uma boa comensal. É o contrário. Há mesas políticas, há mesas de negociação de trabalho, há mesas difíceis, há mesas de contrato. Mas a mesa que fala mais bonito é a mesa que você convidou quem você quis. Você está ao redor de uma mesa e você está pleno presente naquele momento. Isso é a questão mais anti-modernidade líquida. Eu estou nesse momento, eu não estou à mesa fazendo assim o tempo todo, eu não estou fotografando, chegou a comida, publiquei, estou aqui, kkkk, eu estou presente. Foi o que ele fez. Eu fiz para brincar com você, porque você disse que isso tinha que fazer. Você acha que eu vou publicar comida? Não. Já está nas minhas redes. Gente, ainda bem que põe testemunho. Mas existe a mesa da confiança. Esta mesa é muito importante. Essa é a mesa da vida. Eu diria que há mesas que testemunhariam as suas máscaras. E há mesas que testemunhariam quem você verdadeiramente é. Sugiro que você passe mais tempo no segundo tipo. Perfeito conselho.
Perfeito. Se as suas mesas contassem uma história, quais seriam as histórias? Se a minha mesa falasse. Esse foi mais um episódio de Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal, aqui no Outback. Pode, minerais só. Tá uma delícia, comam. Você falou que o aquário era de água? É, ar. É ar. Mas, ó, eu vi. Eu falei ar, escorpião, água. Mas dá uma olhadinha, se for corta, aquário é ar. São 3 signos de ar. Quando a polícia pergunta quem são os 4 elementos, ar, água, fogo e terra. Ela ocorria em São Paulo e ocorre em várias cidades. No aniversário da cidade fazem um bolo. E aí dão um apito e as pessoas podem se servir do bolo. Ali é o oposto de uma mesa de comunhão. Sim, Nos nossos espaços íntimos, a gente sempre sabe quem é aquela pessoa que ou come tudo e não deixa para os outros. O Dunker, no Arte de Amar, que é um livro que a gente lê no clube esse ano, dá exatamente esse exemplo, quando ele fala de falta no estabelecimento de intimidade, no amor, mas também a pessoa que monopoliza o debate. Fala. O sai com que aquele evento seja só sobre si. Então, Você já encontrou um político assim? Ai, olha ele, cara. E é a única coisa que a gente precisa no Platitudes, né? Eu, você e uma mesa. E uma mesa. Uma outra câmera, uma outra luz, mas é isso. Basicamente Uma é isso. maquiagemzinha, um pó na testa. Um pó. Não, eu não gosto muito de pó. Brilhante. Eu não gosto muito de pó, você sabe. Veio da USP. É, exatamente. Mas eu me libertei. Esse preconceito foi emitido por Gabriela Prioli de la Vedova. E a maçã tem traço de arsênico. Um caroço da maçã tem traço de arsênico. Traço de arsênico. Mas sabe qual é o cheiro do arsênico? Amêndoa. Você sentir cheiro de marzipan? Você diz assim, a vaidade me ajuda a não me expor. Exatamente. A vaidade é um elemento de humildade. Exato. Mas A humildade via vaidade. Mas eu acho que alguma dose de delírio precisa permanecer. Porque se essa vaidade como... Tá bom. Mais alto. Tô falando. Se essa vaidade como via de humildade fosse absoluta, você não se colocaria de maneira nenhuma. Então precisa de algum grau de delírio. Gente, meu óculos quebrou a haste. Não, eu saio. Nossa, que loucura.